Quero chamar aqui agora uma pessoa muito, muito, muito especial. E nos meus 21 anos de carreira, eu já conheci muita gente generosa. Vem para cá, Nápoles, vem para cá, vem para cá. Eu já conheci muita gente generosa, mas acho que o Nápoles ocupa aí os top 5, brincando, né? O Maurício balançando aqui a cabeça. O Nápoles, para quem chegou agora, né? Acho que é legal contar. O Nápoles tem um histórico aí fantástico, né? Eu fiquei muito grata de conhecê-lo durante a pandemia, quando a gente estava nos momentos de mais ansiedade aqui por conta do Juice Hub. A gente contou para ele sobre o projeto, né? Assim, a gente contou 1 milhão de coisas que a gente tinha nas nossas outras empresas e falou: está nascendo uma coisa aqui, né? E ele foi um cara que, além de estimular, botou pólvora, azeite, tempero, né, em todas as conversas que a gente teve na pandemia. E o mais mágico é que a gente está se conhecendo pessoalmente hoje. Assim, parece que a gente se conhece há 25 anos, porque foi o tempo que a pandemia durou, né? Mas a gente está se conhecendo pessoalmente hoje. Então, Nápoles, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada por tudo, de verdade. E espero que seja o primeiro dos muitos dias que você vai estar com a gente aqui no Juice Hub. O palco é seu. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Nápoles, eu sou sócio de uma consultoria que se chama Kaiser Associates e faço um conjunto bastante grande de projetos sociais. E como eu tenho muito pouco tempo e vai ter muita gente bacana falando como ser criativo, o que fazer para ser criativo, a minha pergunta sobre a criatividade é um pouco mais profunda, né? Por quê que a gente escolhe ser criativo, por que a gente tem que resolver as questões da onde a gente tira a energia da gente. Porque, de fato, para poder enfrentar os desafios todos, a gente tem alguma motivação, talvez muito mais profunda, que a gente não entenda por quê, de onde vem. E quando a gente não sabe de onde a gente tira a nossa gasolina, e quando a gente não sabe o porquê que a gente faz as coisas, a gente perde uma chance muito grande de fazer o melhor uso de uma gasolina que está disponível, né? Então, quando a gente não tem consciência das nossas motivações, a gente acaba não fazendo o melhor uso dela. Ela vem inconscientemente, ou pela sorte, ou pelo acaso, né? Então, eu vou começar, e vou tentar ser bem objetivo hoje com vocês. Vou pedir que vocês façam a seguinte reflexão. Qual o dia que vocês querem morrer? Com quantos anos vocês querem morrer? Eu tenho 56 anos, pretendo morrer com 93 anos de idade, né? Fiz a minha conta, eu tenho menos da metade do tempo que eu estou vivo de vida pela frente. Então, 1 minuto para vocês pensarem. Que ano que vocês querem morrer? É uma escolha. Vocês podem mudar de ideia quando chegar perto, entendeu? Não precisa ser uma coisa definitiva. Eu fui no aniversário de um amigo que escolheu morrer com 90 anos, era aniversário de 90 anos dele, e ele começa a festa de aniversário dizendo o seguinte: olha, queria avisar vocês que não vai ser hoje. Eu repensei a data, eu vou viver mais 5 anos, então a gente tem ainda alguns aniversários pela frente. Quantos anos vocês têm de vida? Façam a conta de cabeça, 1 minuto. Chegaram a alguma conclusão já? Alguém quer compartilhar quantos anos tem de vida pela frente? 60? Raul tem 60. Você tem quantos anos? Então, ele tem mais da metade do tempo que ele já viveu. Tem coisa pra caramba para ele poder viver. Segunda pergunta que eu faço, e ela é relevante, já vou explicar o porquê. O que você quer ouvir no dia do seu funeral? Imagina que o Raul está lá deitadinho, no caixão bonito. É um dia maravilhoso, porque completou um grande ciclo de vida dele, e as pessoas estão passando ao redor do seu caixão, você está lá. É um dia de festa, a gente se assusta, mas é um dia de festa, porque é um dia que a gente se completou uma experiência, uma jornada, né? Independente do seu credo, alguns acham que vão voltar, outros acham que se encerra. Independente disso, você foi premiado com a vida e você tem um espaço para viver. Dentro desse espaço que você vai viver, o dia que você for embora, o que você quer ouvir? Que as pessoas falem de você. Né? E isso é importante você responder essa pergunta. Pode ser que você não vá conseguir responder de imediato. Mas aquilo que você quer ouvir no último dia, quando encerrar o seu ciclo, normalmente é alguma coisa que te motiva a caminhar e resolver pepino, e cozinhar, e fazer laboratório de arquitetura, e montar um Juice Hub, e querer juntar pessoas para desenvolver a criatividade, para encontrar soluções para uma série de problemas. Você tem que, todos os dias, exercitar e tentar responder essa pergunta. O que você quer ouvir no dia do seu funeral? As pessoas estão passando ao redor do seu caixão e elas estão falando de você, porque não é isso que a gente faz no velório? Putz, fulano, que pena que foi, tão bom, cicrano.
Fez muita burrada, mas também fez muita coisa boa, né? Primeira vez que eu fiz esse exercício, eu não gostei do que eu imaginei sobre a minha própria vida. Então, passava ali meu filho, eu imaginando o que ele ia falar sobre mim, e aí chega um amigo velho, né? Eu tinha morrido lá com meus 90, o meu amigo tinha mais de 90, e pergunta para o meu filho assim, putz, Pedro, né? Seu pai faleceu, uma pessoa tão boa, né? Que pena. E a minha imaginação respondeu o Pedro dizendo assim para mim, putz, não sei, trabalhava para cacete esse cara, nunca estava em casa. E aí eu levantei da cama e eu falei, eu não vou fazer esse exercício, né? Chega, não quero fazer o exercício, desisti. Mas eu pensei, não, vamos fundo, vamos ver o que eu mesmo estou imaginando que vão falar da minha vida no final da minha vida. E praticamente todo mundo que foi passando ali, eu não gostei do que eu ouvi. Não gostei mesmo. E tomei uma decisão naquele momento que eu tinha que mudar o meu destino, né? Que eu tinha que mudar o meu fim. E comecei a me perguntar, de fato, de onde vinha a minha gasolina, o que me motiva, o que faz você acordar todo dia de manhã, se envolver com uma série de problemas, de pepinos, né? Enfrentar a barra de tudo. Porque viver não é fácil, acho que todos concordam com isso. Os desafios são gigantes, mas o prazer também é gigante, né? A sensação de estar vivo, né? Qual foi, por exemplo, o melhor dia da sua vida? Um dia que, se você pudesse repetir todos os dias, você repetiria e não se sentiria cansado. E aí eu vou fazer uma distinção entre sonho e desejo. Desejo, estou com desejo de comer, sei lá, uma comida com coentro. Comi. No segundo prato já não curti, né? No terceiro já perdeu, né? Porque o desejo, ele é só a expressão de uma falta. E quando eu completo essa falta, o desejo vai embora, ele some. Mas o sonho não. O que é o sonho? É alguma coisa que, quando eu experimento, eu quero experimentar mais. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes eu puder experimentar aquela experiência ou aquela sensação, quantas vezes mais eu vou querer repetir isso, e vou querer aumentar, e vou querer expandir. Em geral, o sonho, o desejo tem a ver com alguma coisa da satisfação pessoal, de alguma coisa que você sente falta. E o sonho, normalmente, ele tem a ver com alguma sensação que você quer experimentar, que normalmente está ligada ao coletivo. Ela não está ligada só à sua satisfação. Sabe quando você vê uma pessoa ser bem-sucedida e aquilo te satisfaz tanto que você torce e quer ver outras pessoas passarem pela mesma situação? Quando um corredor de Fórmula 1 brasileiro vira campeão do mundo, você fica campeão do mundo junto com ele. É uma sensação que você quer ver repetida, né? Quando alguém vence um concurso, quando alguém tem sucesso, ou quando alguém sai da miséria, ou quando você consegue ajudar alguém a explodir e ter sucesso, e não é para você. É uma sensação tão boa, mas que você vê acontecer no coletivo. E aí vem uma grande pergunta, né? Qual é o meu sonho de vida? Qual é a minha gasolina? De onde eu tiro isso? E isso é extremamente importante, porque as pessoas que são muito criativas, elas têm algum tipo de obsessão. Elas se fodem, passam fome, quebram, elas passam perrengue, as pessoas ao redor falam assim, desiste, vai procurar um emprego no Banco do Brasil, desiste, faz um concurso tal. Por que você não fez medicina, vai fazer não sei o que lá? Pô, olha advogado, quanto advogado tem ganhando tanto dinheiro? E você insiste em fazer uma escolha que parece absolutamente idiota, mas que fala para o teu coração. Enfim, da onde vem isso? Da onde você tira essa gasolina? Se você não tem essa resposta, o destino vai te levar. Você não controla o seu destino. Eu não sei se todos sabem a história do Édipo. A gente acha que Édipo é o complexo de Édipo, do cara que queria ficar com a mãe, né? Mas não é isso, não. A história real do Édipo era um casal que morava numa ilha grega, né, de um rei grego, que foi amaldiçoado e que foi dito a ele que, se ele tivesse um filho homem, esse homem iria matá-lo, iria casar com a sua esposa e tem uma maldição. Então, seguindo os oráculos, se tivesse tido um filho homem, que nascesse um filho homem, ele teria que executar, né, ele teria que sacrificar essa criança. E nasce um filho homem. E ele e a esposa, então, sabendo do destino, decidem, vamos sacrificar o menino, né? Porque tem uma maldição aqui, a gente não tem saída. Pede para um servo pegar essa criança e executá-la, né? Sacrificá-la na floresta. O servo pega a criança, vai na floresta, e como a gente sacrifica um animal? A gente pendura ele de ponta cabeça, você corta a jugular, o sangue vai escorrendo, a dor é mínima, e você vai desfalecendo, você perde sua consciência e morre com a menor dor possível. Então, ele pegou o menino, amarrou pelos pés de ponta cabeça, e na hora de cortar a garganta, ele desiste, porque ele não tem coragem de matar um bebê.
E aí ele vai embora, em seguida passa um pastor na floresta e vê essa criança com os pés amarrados de ponta cabeça. Ele sabia que essa criança deveria ter sido sacrificada e não foi. E o que significa Édipo? Né? Pés inchados. Essa criança está amarrada pelos pés, os pés estão inchados, e ele tira essa criança então e pede lá para o rei, na outra ilha que ele mora, o direito de criar essa criança. Afinal, se ela era para ter sido sacrificada e não foi, algum recado, alguma coisa que o destino e a oportunidade trouxe ali. E ele cria então o Édipo, junto com a sua família. Ele cresce, se torna um bom moço, um moço muito bem sucedido. E em um determinado momento, essa ilha na qual o Édipo mora entra em guerra na ilha do pai verdadeiro do Édipo, que o Édipo não sabe que é o pai. E dentro desse processo, então, o rei manda o Édipo, que já era soldado, com outros soldados, invadir essa outra ilha. E o pai verdadeiro do Édipo estava à paisana e foi visitar a ilha, né, que era inimiga, para ver o que estava acontecendo. Só que ele não foi como rei, ele foi como um simples mortal. E no meio do caminho, os dois se encontram numa ponte. E o Édipo pede, me dê passagem, né? Está indo lá com o batalhão dele todo. E o rei, sendo arrogante, sendo rei, mas vestido como um homem comum, diz que não, quem vai ficar aqui na ponte sou eu. Ele sai no embate, o Édipo mata ele morre, como se tivesse matado um homem comum, e invade a ilha e faz todo o processo que tem que ser feito. Ele vence, né, a batalha, então essa ilha já não é mais do rei, só que para todo mundo o rei sumiu, né, o rei saiu e nunca mais voltou. E, ao mesmo tempo, essa ilha passa a precisar de um governante. E não vou contar a história inteira, mas em detalhe, o Édipo acaba sendo agraciado e dizendo o seguinte: olha, você foi um bom combatente, está aqui para você a ilha, né? Você que vai governar a ilha, e está aqui a esposa do rei que sumiu, né? Já que você vai governar, você se casa com ela e você vai virar o novo rei da ilha. Ele se casa, tem 3 filhas com a mãe, essa é a história, né? Que é a história que é contada, e se torna uma pessoa bem quista, bem querida, um bom marido, sem saber que tinha, né, casado com a mãe, tinha tido 3 filhas com a mãe. Só que o incesto, ele é um pecado em qualquer cultura, né, na face da terra. E os deuses se zangam, né, dele ter tido incesto, ter tido filho com a própria mãe, e amaldiçoam a ilha. E aí não tem como resolver essa maldição. Então, ninguém sabe por que a ilha está sendo amaldiçoada. E aí o Édipo, um dia, ele vai tentar, então, visitar a esfinge para tentar revelar, né, descobrir qual é a causa da maldição. E a esfinge desafia ele com um enigma, né? O que de dia está deitado, né, ao longo da tarde está de pé, e no final da vida se apoia em 3 pontos. Mais ou menos assim era um desafio. E ele responde, mata a charada, é o homem, né? Ele nasce bebê, ele não anda, depois ele cresce, fica adulto com os 2 pés, e na velhice ele usa uma bengala. Mas a charada, na verdade, por trás, era por que estamos sendo amaldiçoados. E a esfinge revela para o Édipo que ele era a causa da maldição. E ele fala, mas assim, como? Se eu sou um bom filho, se eu fiz tudo certo, se está tudo certo na minha vida. E aí, a esfinge revela para ele, então, você é filho da sua mãe, você matou o seu pai, né, e você cometeu o pecado ali do incesto. O Édipo, desesperado, conhecendo a própria história, ele então fura os próprios olhos, porque ele fala, de que me adianta ter esses olhos se eu não posso ver quem eu sou, a minha história, nem nada. E ele vai tentar tirar a própria vida quando os deuses falam, não tire sua própria vida, né? Então ele sai vagando cego, ele sai do reino, né, acaba a maldição sobre a ilha, e vagando ele vai refletir um pouco assim, que apesar de toda a boa intenção dele, apesar de tudo que ele tinha feito, o fato dele não saber a própria história levou ele a tomar uma série de decisões que ele não sabia quais seriam essas consequências, né? Para que um grego inventa uma história dessa, né? Me fala a verdade, por que alguém tem que contar uma história como essa, né? Porque ele está mandando um recado para os jovens adolescentes que estão ouvindo essa história. Se você não conhece a si mesmo, se você não conhece o seu inconsciente, as coisas mais profundas, a sua origem, de onde você vem, a sua história, você não tem domínio sobre a própria vida. A tua vida está ao acaso. E as maldições, digamos assim, elas vão acontecer porque não é você que decide, de fato, sabendo quem você é, o que você vai construir, né? Então, qualquer ser humano que não consegue saber o que o motiva, o que não faz um mergulho profundo nas causas da sua existência, ele não vai tirar proveito
das suas maiores angústias, dos seus maiores traumas, das coisas que são mais importantes na própria vida para fazer ele se movimentar. E a vida não é só alegria. A gente é muito o que a gente é, porque em algum momento a gente tentou construir um mundo diferente daquele mundo que a gente nasceu. Todos nós aqui, sem exceção, tivemos o pior dia de nossas vidas. Todos. Normalmente é na infância, né? Um dia que você nem se lembra, um dia que você quer esquecer, um dia que foi terrível, né? Um dia que foi horrível. E esse dia, em geral, mostrou para você o que você não quer. O que você não quer para você, o que você não quer para ninguém. Imagine aqui o público maior aqui de mulheres. Imagine mulheres, vocês meninas pequenas, todos os dias recebendo um recado de que seu irmão homem pode mais do que você. De que aquilo que você quer sonhar não pode porque você é mulher. E todos os dias você recebe pequenas violências dizendo que você não pode, que você não é, que você não será. E o mundo vai ficando muito triste com aquilo. E aquilo começa a te incomodar. Porque você fala, pô, isso não é uma vida bacana, não é uma vida que eu quero, né? Eu não quero viver uma vida onde o recado para mim é você não pode viver, você não pode existir. E aí você começa, então, a botar no lugar disso o desejo de uma coisa diferente, né? Você queria que o mundo fosse o oposto disso. Imagine uma criança, tem um amigo que sofreu um acidente de carro, ele era menino, ele chamou a atenção do pai no carro, o pai virou para trás, e ele não viu que vinha vindo um caminhão na contramão na Via Anhanguera. Eles bateram de frente, o pai morreu. E esse menino ficou achando que foi ele que, por chamar a atenção do pai, Só que o pai era uma excelente pessoa, uma pessoa sensacional, assim, todo mundo amava, gostava. E essa criança, ela sofre, então, essa violência. Imagine elas... E a gente estava fazendo a primeira comunhão junto, era alguma coisa parecida assim. Então, Deus era o assunto da parada, né? E aí imagina essa criança falando assim, cadê Deus nessa hora? Estou aprendendo aqui no catecismo esse negócio, cadê Deus? Pô, Deus me sacaneou. Por que Deus leva o meu pai, que é uma pessoa boa, e não leva uma outra pessoa? Por que Deus faz eu chamar a atenção do meu pai nesse momento? Então ele rompe com Deus nesse momento. Então para ele um mundo bom é um mundo onde Deus não trai. Onde Deus não é sacana e falta na hora que precisa. E ele vai virar ateu por causa disso, porque ele fala assim, esse Deus aí não me serve, esse Deus aí levou meu pai. Da mesma forma, imagina uma criança que passou fome. A fome dói, a gente passa fome uma semana, já fica desesperado, né? 2 dias de regime, então, é o inferno. Mas imagine alguém que passa fome todos os dias. Tive um amigo que lembrou que a mãe dele fazia sopa de pedra com sal, que era para dar a impressão para as crianças que tinha alguma coisa naquela água, só que ela só salgava a água. E eles tomavam e não matavam a fome. Aquilo era desesperador. Ele sabe na pele o que é sentir fome. Ele tem um buffet maravilhoso, né? Assim, para ele um mundo bom é um mundo da fartura. Eu me lembro que a primeira vez que ele me chamou para comer com ele, a gente foi comer mocotó com alfavaca, buchada, ele era nordestino. E tudo que ele oferecia no restaurante dele era em excesso, porque ele sentia que um mundo bom é um mundo onde as pessoas não passam fome, né? É um mundo onde ninguém vai sofrer aquilo que ele sofreu. Todos nós sofremos algum tipo de violência. E naquele momento que a gente sofre uma violência, a gente sonha exatamente o oposto, né? Um mundo bom é um mundo sem essa violência. E essa violência é tão incômoda para a gente não quer nem que o nosso pior inimigo passe por isso. A gente não quer. Só que aí a gente esquece da violência. E aí a gente abraça o outro lado. Qual que é o outro lado? O mundo que a gente quer construir, que é o mundo bom. Porque lembrar da violência não é uma coisa agradável, mas eu troco a violência por alguma coisa que preenche uma dor constante, que nunca vai sumir, que sempre vai ter uma cicatriz lá e que vai nos acompanhar o resto da vida. É isso que é o processo. Só que se você não tem consciência dessa dor, você também não consegue completar teu sonho. Porque se você não tem a consciência daquilo que te tira da sua zona de conforto, que faz você sonhar um mundo melhor, você, na hora de construir um mundo melhor, você não vai estar na sua plenitude, porque você não tem consciência do que é esse mundo melhor. E você, por tentativa e erro, vai mudando de carreira, vai mudando de emprego, vai tentando fazer uma série de coisas, né? O Raul, com certeza, quando fala em cozinha e comida, ele pensa no coletivo, ele pensa na família, ele pensa em receber, ele pensa na confraternização, porque comer é o que nos tirou da pré-história. Cozinhar é um dos atos mais importantes que existem na humanidade. Como é que nós nascemos? Nós não somos diferentes dos seres humanos que existiam 50 mil anos atrás. A gente vivia numa árvore, comendo, a terra começa a gelar e secar,
começa a sumir o alimento, a gente tem que descer da árvore e caminhar para buscar alimento em outro lugar. Quando a gente desce da árvore, a gente perde o horizonte, a gente perde perspectiva. E a gente vira uma presa fácil para um predador. E aí, o predador vem, caça, morreu os nossos parentes que não ficavam de pé para ver o horizonte. Sobreviveram os nossos parentes que, ficando de pé, viam o horizonte e falavam, olha lá o tigre, está vindo comer a gente. Subiam na árvore correndo e sobreviviam. Por causa disso, nós temos que andar por dia em torno de 3 quilômetros, porque era o tempo médio, ou a distância média que alguém tinha que andar todos os dias para achar uma refeição. Achava uma refeição, parava, comia, e no dia seguinte tinha que caminhar mais 3 quilômetros para achar outra refeição. Nós fomos sobrevivendo como seres humanos com essa capacidade de caminhar e migrar constantemente. Não existe um ser humano no planeta que não tenha sido migrante. Nem os nossos índios, que nós podemos dizer, né, os povos nativos aqui, eles já estavam aqui desde o começo da pré-história, não. Tem um conjunto grande de teorias que dizem que eles vão vir da Polinésia, que todos viemos de fato da África, né? Então, migrar faz parte da natureza humana. Migrar para quê? Para encontrar um mundo melhor. Para encontrar alimento, para encontrar segurança. A gente está sempre procurando esse mundo melhor. Daí, um dia lá veio o tigre caçar a gente, e a gente percebeu que eu pesava, imagina lá na pré-história, um ser humano típico, pesava 45, 50 quilos. E aí eles se reúnem em 10 seres humanos juntos, pesam 500 quilos. E aí o tigre pesa 250 quilos. Pô, 500 vezes 250, eu vou enfrentar o tigre e ganhei a parada. Começam a morrer os seres humanos que são solitários. E começam a sobreviver os seres humanos que são tribais e gregários. A gente percebe que no coletivo a gente sobrevive, que sozinho a gente morre. Mas um dia, vamos dizer que eu estava lá, na minha turma lá de 10, o tigre vem, eu tropeço, fico para trás. Os 9 fogem e eu falei, putz, vou virar coxinha. Né? Hoje o tigre vai estar bem. E no desespero eu pego uma pedra e, vendo o tigre se aproximar, jogo uma pedra na cabeça do tigre. E acerta, ele fica às 11, eu consigo fugir e me reúno com os meus colegas. Nesse dia que eu joguei uma pedra, eu inventei um negócio chamado tempo. Porque quando eu jogo uma pedra, para acertar um tigre em movimento, eu tenho que jogar a pedra num lugar onde o tigre vai estar no futuro. E não onde ele está. Se o tigre está aqui, eu jogo a pedra, em 1 minuto ele está lá, acabou. Errei, morri, virei coxinha. Mas se eu conseguir imaginar onde ele vai estar no futuro, eu jogo a pedra naquele lugar e ele vai estar lá no mesmo tempo, eu acerto ele na cabeça. Então começamos a sobreviver, os seres humanos capazes de imaginar algo além do seu tempo. A gente inventou a viagem, o futuro, a imaginação começa a fazer diferença na nossa vida. E a imaginação, ela é um elemento fundamental da criatividade. Daí, um dos nossos parentes lá nasce com um problema, ele nasce com o dedão invertido, né? Todos os símios, eles têm o dedão paralelo. E aí um deles nasceu com o dedo invertido. Ao nascer com o dedo invertido, ele vê que ele tem uma pega fina. A gente consegue, então, fazer uma lança, consegue abrir o osso e comer o tutano, porque num mundo sem alimento, eu tenho que achar alimento em lugares que ninguém imaginou. E eu começo, então, a fazer instrumentos, e começo a usar a minha imaginação para antever movimentos, né, dos predadores. E aí vem um grande feito. Um dia pega fogo na floresta, e esse fogo espantou todos os animais, e eu vi, nossa, o fogo me protegeu. Fora o fogo me proteger, depois que ele passou, eu fui andando pelo mato, e eu descobri ali uma leguminosa que foi cozida. E eu como, então, aquele alimento e percebo que vai dar barato, que ele libera muito mais calorias do que o alimento cru, né? Um gorila precisa de calorias mais ou menos da mesma quantidade que a gente. Mas ele passa 14, 16 horas por dia mastigando alimentos crus. E a gente vai no McDonald's e resolve as 2.500 calorias ali em 10 minutos. Então, processar os alimentos nos deu uma vantagem competitiva de acessar uma caloria que ninguém acessava. E aí, imagina essa combinação por seleção natural. Caloria sobrando, imaginação, uso de ferramentas. Foram sobrevivendo os seres humanos que começaram a ter cérebros cada vez maior, o córtex cada vez maior, e uma capacidade de imaginar cada vez maior. E a cozinha revolucionou a gente como espécie, porque foi o ato de cozinhar e de nos reunirmos ao redor do fogo que nos protegeu dos predadores e que nos deu a chance de começar a existir como uma tribo, como um coletivo de verdade. E estamos lá ao redor do fogo comendo. E com o nosso cérebro cada vez maior, por seleção natural, porque quanto mais imaginação tem uma pessoa, mais ela inventou ferramenta, mais ela antecipou movimentos
futuros de um predador, mas ela entendeu a natureza, os ciclos da natureza, aqui vai chover, aqui não vai chover. Então, o nosso cérebro foi ficando gigante. Essas calorias foram nos dando a chance de ter um córtex cada vez maior. E todo ser humano vivo, e todo mamífero vivo, sonha. Por que sonha? Porque tudo que tem na Terra tem um ciclo circadiano. A gente tem um momento de descanso e um momento de sol. Porque a Terra, antes de ter vida, já tinha o ciclo do dia e da noite. Toda a vida que nasceu na Terra nasceu sujeita ao dia e à noite. E aquele cérebro gigante, a gente dormindo, começou a ter uns fenômenos engraçados. Quem tem gato ou cachorro aqui, levanta a mão. Gato, cachorro sonha? Sonha, né? E ainda bem que eles estão dormindo, sonham, né? Porque eles estão caçando, mas estão parados, né? Paralisados ali. Porque se pudesse caminhar, pulava da janela, né? Nós também. Quanto mais predador é um ser humano, mais tempo ele sonha. Quanto menos predador, menos um animal, um mamífero, por assim dizer. Então, e aí imagine eu lá, na Idade da Pedra, eu estou dormindo e estou sonhando que o tigre vem me caçar. Imagine que todo dia eu tento chegar numa determinada árvore que tem frutas e eu não consigo porque o tigre vem. E aí, dormindo, eu sonho com o tigre, eu sonho com a árvore, e eu sonho, por exemplo, que a Lud aparece no meu sonho e fala assim, tem uma caverna ali que você consegue se esconder, quando o tigre passar, você foge, né? E aí eu acordo, lembrando do meu sonho, e pergunto, Lud, você estava no meu sonho? Não, estava não, você estava. Tinha um tigre, tinha pedra, tinha caverna, estava lá e você me deu uma dica. Não, você está doido, não sei o que você viu. Só existe essa realidade aqui. Não, tem uma outra realidade ali. E a gente começa a sonhar e se lembrar partes do sonho, e a gente começa a achar, então, tudo tem dois. Tem duas Lud, tem duas pedras, tem duas cavernas, tem dois tigres. E a gente inventou a alma, e a gente inventou a religiosidade. E aí um dia, daquele sonho que a Lud me deu uma dica, eu fui lá buscar aquela fruta e tinha uma caverna mesmo. E eu entrei na caverna e funcionou. Eu chego para ela à noite e falo, desculpa, você estava no meu sonho, você me deu a dica, funcionou a dica, e eu vou continuar encontrando você nessa outra parte da minha vida, que é uma parte esquisita, né? O que é o sonho? É um momento em que você desliga a parte motora e o teu cérebro continua a viver os desafios que você vive como qualquer ser vivo. E quais são os desafios de um ser vivo? Comer, não ser comido e se reproduzir. E não é? Comer o que é? Emprego, sucesso na carreira, não ser comido, não ser demitido, não ter fracasso e se reproduzir. O amor, as relações, o prazer, a luxúria e assim por diante. Então, no nosso sonho, a gente simula as situações de comer, não ser comido e de se reproduzir como se estivéssemos num laboratório. O cérebro não para de funcionar, fazendo uma experimentação constante das possibilidades que a gente pode ter. E, por acaso, aquela caverna que a Lud falou no meu sonho, eu vi, mas eu vi de canto de olho, não prestei atenção, não foquei lá. Está lá no meu inconsciente. E, de alguma forma, o inconsciente inventa a Lud falando lá para mim, tem uma caverna lá, você vai se safar lá. Então, os seres humanos começaram a perceber que a parte do dia em que você dorme e sonha, ela começa também a ter uma função de experimentação, uma função de encontrar certos caminhos. E você começa a entender o quanto que o seu sonho de vida, ou aquilo que comer, não ser comido, e se reproduzir, aquele dia de violência que você passou na infância, aquele pior dia da sua vida, ele fica no teu inconsciente o tempo todo. Não ser comido, não sofrer uma violência, não ser destruído. E o teu inconsciente o tempo todo está trabalhando. Então você tem um incômodo permanente de buscar alguma coisa que te preenche, sem que você tenha clareza do que é aquela coisa. Só que você tem que mergulhar nessa investigação. Porque ao mergulhar nessa investigação, e ao tornar consciente o que é inconsciente, você vai acessar uma quantidade de energia e uma clareza dos seus objetivos de vida, do que você quer construir, aí a criatividade fica a seu dispor. Aí ela é uma ferramenta para você construir um mundo melhor. Porque, de fato, são os incômodos da vida que fazem a gente inventar saídas para as coisas, né? É a fome que fez a gente inventar muita coisa, né? São as guerras, são as violências que a gente sofre, que a gente usa como motivação para construir um mundo melhor. E essa é uma parte importante desse processo. Saber, de fato, de onde você tira energia. Como que a gente sabe disso? A gente imagina o dia do nosso funeral. E a gente imagina alguém passando do seu lado e falando assim para você, nossa, o Antônio teve uma vida assim, ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi importante por causa daquilo.
Pode ser uma coisa simples, ó, pode ser com seu filho, ele foi um pai bacana, quando eu precisei ele estava lá. Putz, para mim já está bom, eu não preciso ser o rei do planeta, ser o Lorde, às vezes é uma coisa minúscula, mas extremamente relevante para você, porque fala para o teu coração de alguma coisa que fez muita falta para você, mas que se existisse no planeta não faria falta para os outros. E o sonho sempre é algo que você quer em relação aos outros, porque você já se fudeu. A sua cicatriz já está lá, ela não vai sumir, mas você não quer que ninguém mais passe por aquilo. E isso vai fazer você querer melhorar a vida para os outros. E o sonho passa a ser, então, um sonho coletivo. Então, assim, como que eu descubro? Faz o exercício do funeral. Calcula quantos anos você tem de vida. Use esses anos que você tem de vida para construir o que você quer ouvir no dia do seu funeral. Só que não adianta você falar assim, ah, deixa vir. Não vai vir, tem que sentar a bunda na cadeira, pegar um papel, calmamente em casa, escrever, pensar, escrever, e ver se aquilo fala para o teu coração. Se aquilo reproduz, de fato, aquilo que é relevante para você. Porque quando você tiver clareza disso, nada te segura. Por que nada te segura? Porque o impulso de melhorar a vida e de fazer alguma coisa é muito mais satisfatório do que as necessidades básicas. Senão a gente não empreendia. Quem empreende, quem toca a vida, quem constrói coisas, fracassa. Né? Um empreendedor de sucesso fale 4 vezes, em média. É na 5ª vez que ele pode ter a chance maior de dar certo. Mas nas 4 primeiras vezes, ele quebra. Ele quebra, ele é um fracasso, ele passa vergonha, as pessoas olham para a cara dele e falam assim, meu, vai arrumar um emprego, para de fazer isso. E ele insiste em fazer alguma coisa que aparentemente parece ser estúpido, mas não é para ele. Por que que não é para ele? Porque responde a um impulso interno extremamente relevante, muito importante, que tem dentro da realidade. Por que que isso responde às questões internas? A gente tem, na nossa Constituição, 2 memórias. A gente tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. A memória de curto prazo é essa aqui. Eu estou dando uma palestra, a gente vai dar Ctrl Alt Del, amanhã vocês acordam e vão lembrar mais do Napoli. Vão lembrar, sei lá, o cara que falou do dia da morte, meio tenebroso, né, no máximo. Mas se tocar no seu coração, se gerar alguma carga emocional, seja positiva ou negativa, seja tristeza, ou seja a grande alegria, aquilo tende a sair da sua memória de curto prazo e ir para a sua memória de longo prazo. Quem aqui já foi assaltado, levanta a mão. Vocês se lembram do dia do assalto? Que coisas vocês se lembram? Cheiro, cor, detalhe. Né? Você se lembra... Eu fui assaltado uma vez, eu lembro do número de série do cano do revólver que estava na minha cara. Porque foi muito impactante. Quando a gente sofre uma grande... Ou, quem aqui se lembra do primeiro amor? Levanta a mão. É inesquecível, não é inesquecível? Seja uma sensação muito positiva, ou seja uma sensação muito impactante, ela vai sair da nossa memória de curto prazo e ela vai para a memória de longo prazo. Só que a memória de longo prazo, para ela existir, você tem que ficar lembrando dela. E você então vai perdendo um pedacinho, você vai completando com buracos, né? E aí você vai transformando o que seria uma memória de longo prazo numa imaginação. Depois de 30 anos, uma memória de longo prazo, do pior dia da sua vida, de um trauma que você sofre, é uma história quase que 70% recontada por você e 30% só de memórias originais. Você vai dando significação para não esquecer daquilo, para se lembrar sempre, para não cair mais naquele conto do vigário, para não acontecer aquilo de novo. E aí você não só vai fazendo isso, como você fala assim, gente, como é que eu construo um mundo diferente daquele pior dia da minha vida? E aí vem a segunda forma de você descobrir o que é o seu sonho de vida. Você tinha um trauma, você queria um mundo melhor, e você não sabia como fazer. E aí você procura como fazer isso. Inconscientemente, você procura. E aí teve alguém um dia que generosamente estendeu a mão para você. Um professor do primário, um tio, um amigo da escola, que fez alguma coisa para você inesquecível, que você é muito grato, porque ele mostrou para você como aquele mundo melhor pode acontecer dentro da prática. Um personagem de um filme, um super-herói de uma criança, ele mostra como resolver aquele problema. Ele mostra o que é um mundo melhor. E a gente vai colecionando essas pessoas. A gente vai guardando pedacinhos dessas pessoas dentro da gente. E a gente, então, come uma comida que você nunca comeria, mas você come porque aquela pessoa que te ajudou levou na padoca a comer um misto quente daquele jeito. Você veste uma roupa de uma cor que você nunca vestiria, porque aquela outra pessoa que te ajudou vestia aquela cor e gostava daquela cor.
uma determinada letra que você usa, uma frase que você diz, uma postura diante da vida, você colecionou de um conjunto de pessoas que eu vou chamar de heróis, que são pessoas que foram muito importantes na sua vida, generosamente te mostraram um caminho de um mundo melhor, sem pedir nada em troca. Você fica devendo para essa pessoa. Nós não somos só a gente é uma coleção de comportamentos e aprendizados das pessoas que a gente admira e que nos estenderam a mão nos piores momentos da nossa vida. E que nos mostraram para a gente o que é o caminho do mundo melhor. Então eu não falo aqui, eu não uso esse óculos, eu não estaria aqui, mais da metade de mim outras pessoas, o resultado da eternidade de outras pessoas. E que se eu não tenho consciência, eu estou sendo muito injusto. Eu estou sendo muito incorreto, porque quando eu percebo, nossa, toda vez que eu dou essa palestra, eu me lembro de alguém novo. Né? E eu me lembro, nossa, eu gosto de cortar laranja assim, com canivete, porque o seu Vicente, que era um caseiro do sítio do meu avô, era mais meu avô do que meu avô. Me ensinou a usar um canivete, me ensinou a cuidar das plantas, eu passava férias e mais férias com ele, junto com os netos dele. E eu nunca cheguei para o seu Vicente e falei nada, ele já faleceu. Quantas pessoas passaram pela sua vida, foram generosas com vocês, vocês pegaram dessas pessoas hábitos para guardar no seu coração que aquilo era uma coisa muito relevante, e vocês se tornaram essas pessoas, né? A mistura de você com esse tempero, como cozinhar dessas pessoas, e vocês estão entregando um mundo melhor por causa desse combinado. Então o exercício é o seguinte, que aqui minha palestra é bem prática, já tem que marcar a data da morte, tem que fazer o exercício do funeral que você quer ouvir, tem que lembrar o pior dia da vida de vocês, depois eu vou mandar para a Lud e para o Matias a lista para vocês fazerem lição de casa. Agora o exercício é o seguinte, fazer uma lista de todas essas pessoas que contribuíram na sua vida, pouquinhos, super relevante, que você às vezes nem lembra do nome. Lembraram de algum? Quem lembrou, levanta a mão aqui de algumas pessoas. Então, se a pessoa estiver viva, você vai ligar para ela hoje à noite, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail. Aí você vai falar assim, estou ligando, não estou doente não vou morrer hoje. É porque um cara louco lá da palestra disse que eu tinha que ligar para você e dizer para mim o quanto você é importante. Eu me emociono toda vez que eu faço essa conversa. Essas pessoas precisam saber disso. Vocês precisam serem justos, vocês precisam demonstrar para essas pessoas o papel que elas tiveram na vida. Senão elas vão morrer achando que elas não fizeram o sonho de vida delas acontecer. Se ela estiver viva, leva um bolo, vai dar um abraço. Agora pode dar abraço, né? Está menos perigoso, vai de máscara ainda, mas dá um abraço. Declara para essa pessoa o papel que ela teve na sua vida. Declara, porque quando você fizer isso, você está dando a chance dessa pessoa saber que ela contribuiu com alguma coisa que ela nem esperava. E que, no fundo, ela esperava, porque ela fez aquilo, porque ela quer aquele mundo melhor. Ela não fez aquilo porque ela quer que você fale para ela. Ela nem pediu nada para você, ela te ajudou, estendeu a mão, fez alguma coisa. Ela fez o que ela achou que ela tinha que fazer. Aí você agradece essa pessoa. Essa pessoa faleceu, tem família, você vai escrever uma carta para a família. Vai escrever, sim. Você vai falar, olha, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, foi importante para mim por causa disso, em tal momento ele fez isso. Os parentes da gente não nos conhecem. Os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais não sabem quem nós somos. Porque a vida é muito ampla, não dá tempo da gente ficar acompanhando a vida de todo mundo. Você imagina alguém, um filho, que recebe uma carta contando o que o pai foi para essa pessoa. Muda a maneira da pessoa ver a vida. Ela começa a perceber que às vezes ela tinha do lado dela um prêmio, um valor, que ela não estava percebendo. E você faz justiça, porque você devolve para a pessoa a importância que ela tem para você. Imagina que coisa mais bacana você devolver para a família. Tá bom, não tem parente, eu não sei onde está, não sei, mas sei do túmulo, vai lá, põe flores. Tá bom, não sei do túmulo, vai fazer uma homenagem a essa pessoa em algum momento. Vai fazer um jantar, vai simplesmente fazer alguma coisa que você vai falar para as pessoas que estão ao seu redor, que existia uma pessoa, que se chamava X, ou que eu não lembro o nome, que um dia estendeu a mão para mim, e que fez alguma coisa para mim, que eu carrego dentro de mim, e que você se beneficia disso, porque eu carrego isso dentro de mim. Porque essa pessoa nunca me pediu nada, mas ela estava lá quando era preciso. Aí, o que você está fazendo? Você está fazendo como Édipo. Você está tomando conhecimento de que você não é só você.
que você é a combinação de um conjunto de pessoas com as suas qualidades que mostraram para você o que é um mundo bom. E você está tentando fazer esse mundo melhor porque você reconhece nessas pessoas essas qualidades. Porque se você não fizer isso, você é que nem um Édipo, cometendo incesto e sob uma maldição, sem poder fazer sua vida se realizar na profundidade que você precisa. Então, ter consciência dessa lista de pessoas, ó, é infinito, tá? Não acaba. Não tem uma semana que eu não lembro de alguém, não tem uma palestra que eu falo que não venha lembrança a alguém, porque, no fundo, nós vamos colecionando esses momentos na vida e eles vão dizendo para a gente, isso é uma vida boa, isso é um mundo bom. Se eu tivesse tantas pessoas como essa na vida, a vida seria melhor. Seria o oposto do pior dia que eu vivi. E isso é extremamente importante. Conseguiram lembrar 2, 3 nomes já? Vão fazer? Promete, porque quem perde em não fazer são vocês. Porque ao fazer isso, você está equilibrando o universo, você está equilibrando a sua própria vida e você está trazendo a consciência do que te motiva de fato, né? E isso é extremamente relevante. E a terceira forma de descobrir o que faz, qual é o meu sonho de vida, quando você está vendo um filme, você chora, aquela cena que você chora, para o filme, dá pausa e presta atenção. Claro, assiste o filme primeiro, chora o filme inteiro, depois volta, voltou na cena, começou a chorar de novo, para, tenta entender a cena. Eu choro assistindo Procurando Nemo, quando a Dory decide ajudar o pai. É uma cena marcante, gente, pensa nisso. Por quê? Porque a cena da Dory ajudando o pai é uma cena de fraternidade descompromissada. Ela não vai ganhar nada ali, ela só está vendo a angústia do pai, ela quer ajudar. E ela se dispõe, e ela consegue, ela é atrapalhada, ela tem uma série de problemas, mas ela tem uma coisa, ela não desiste, né? Ela continua, mesmo esquecendo, ela se relembra e volta, e volta, e volta, e volta. Eu me emociono com uma cena dessa. O que ela fala para mim? Que a fraternidade gratuita me emociona. E aí eu posso pensar de maneira antagônica. Por que me emociona? Porque um dia ela faltou na minha vida. Porque os piores dias da minha vida aconteceram e eu tive que resolver sozinho. Não teve uma mão estendida. E eu não gostaria que ninguém passasse pelas mesmas situações que eu passei sem que tivesse uma mão amiga ali para poder ajudar. Nem que seja só para ficar do lado atrapalhando, como a Dory. Muitas vezes fez, mas ficou, né? Saber que você pode contar com alguém. Então, e aí, fazendo esse exercício, pega todos os filmes que mais te emocionam. E dos filmes que mais te emocionam, pega a cena que você fica lá, bobo. Mesmo que você não conte para ninguém, tem gente que é durão, chora em silêncio, né? Tá lá no cinema, nem mexe o rosto para ninguém ver que a lágrima escorreu. Mas para você tem que saber, ver o que está acontecendo naquela cena, imagina então por que ela te emociona. Normalmente ela é o oposto do pior dia da sua vida e ela vai indicar para você muito do que é o teu sonho de vida. Sabe, às vezes, quando você vê uma criança apanhando na rua, e você se entra no meio, toma porrada junto, apanha, vai preso, tudo junto, mas você perde a sua razão? É uma outra forma de identificar também. O que tira você do sério, né? O que emociona você, o que balança você. Ou aquele amigo que passou fome, ele não suporta ver uma pessoa passando fome na rua. Ele leva para casa. A esposa dele fica puta. Mas, porra, mais um. Mais um, foda-se, vou trazer quantos eu tiver que fazer, porque ninguém merece passar fome. Então, é alguma coisa que faz você se tornar irracional, que faz você não pensar em si mesmo, que faz você não pensar nas consequências para você, porque a situação para você é mais indigna do que o seu próprio bem-estar. É algo que você estende a mão para terceiros, que é muito além de se preocupar consigo mesmo, né? Quando você entra numa briga para defender uma criança e apanha junto, você não sente dor. Ou quando você vê, às vezes, uma criança atropelada debaixo de um carro e você vê alguém ergue o carro, você não sabe de onde ele tirou a força, ele salva a criança, ele não sabe o que ele está fazendo ali, ele tem um impulso. Aquele impulso mostra o poder do inconsciente dele e qual é o recado que tem lá dentro. O que é importante de verdade. São exercícios que a gente tem que fazer deliberadamente. Você não vai descobrir o teu sonho de vida, você não vai descobrir a tua gasolina se você não tiver, de fato, a vontade de fazer isso. Porque, de fato, a gente foge de descobrir o que é o nosso inconsciente, porque ele está funcionando lá, digamos, de maneira autônoma. E isso está tudo bem, não está tudo ruim, mas se você é corajoso ou corajosa o suficiente e mergulha nesse exercício, você encontra ali o sentido para muita coisa.
e sabendo o sentido da muita coisa, quando alguém chegar para você e fala assim, mas por que você está perdendo dinheiro, se ferrando, tentando fazer isso, criar aquilo e tal? Eu vou te explicar por quê. Porque um dia, na minha infância, me faltou isso, me faltou aquilo, não tinha ninguém para estender a mão, e eu acho um absurdo ver hoje o mundo e ver pessoas passando por uma situação igual, isso mexe com o meu coração. E eu faço isso muito além do material, não é um desejo, é um sonho. Porque no dia do meu funeral, quando eu estiver lá no velório e você estiver passando, você vai falar, ele tinha razão, ele está fazendo aquilo porque ele tinha um sentido, e esse sentido tinha muito a ver com a construção de um mundo melhor. Essa clareza do que é um mundo melhor, é isso que vocês querem, de fato, que a gente quer ouvir, que a gente quer passar pela vida, não em branco, né? Mesmo que você não tenha tido sucesso, você contribuiu um pedacinho para melhorar, numa corrente de homens e mulheres que vem construindo esse mundo melhor, você está satisfeito. Mesmo que você vá embora com a obra inacabada, mas você deixou o fio da meada para alguém continuar, se você foi o herói da vida de alguém e alguém carregou um pedacinho de você dentro de você para continuar a construção daquele mundo melhor, a vida faz sentido. Porque a gente é perene, a gente vai embora, gente. A gente não vai ficar aqui. A gente não vai carregar nada do que a gente construiu, né? E o sentido maior de tudo que a gente faz aqui é passar por essa vida de maneira intensa, com uma experiência profunda, seguir a corrente de outros homens e mulheres que fizeram isso e que mostraram para a gente como fazer e deixar o rastro para que outras pessoas possam continuar esse trabalho. Tem gente que vai fazer isso para uma pessoa, tem gente que vai fazer isso para 1 milhão de pessoas, tem gente que isso vai fazer para o planeta. A escala não importa. O que importa é que você respondeu, de fato, aquilo que te motiva. Quando tem isso, a curiosidade é natural, a energia, acorda de manhã animado, está perdendo dinheiro, não está nem aí, continua fazendo. Então, por exemplo, por que tem o GeoShub? Qual que vocês acham que é o pior dia da vida da Lud e do Matias para criar esse espaço? O que esse espaço propõe? Imagine alguém que nasce numa cidade, que é muito feliz numa cidade, e de repente percebe que para continuar sendo feliz eu tenho que ir embora da minha casa. Eu tenho que deixar tudo para trás, porque o meu lugar onde eu vivo aparentemente não gera as oportunidades. Então imaginem famílias sendo desfeitas, porque você tem que abandonar a sua terra natal, você tem que abandonar as suas famílias a título de continuar a ser produtiva, de continuar fazendo sua vida, né? Por trás um pouco da história da criação desse espaço, tem assim, será que a gente não pode melhorar Santos a tal ponto que as pessoas que nascem aqui possam ser felizes aqui, possam ter sucesso aqui, e a gente possa fazer Santos um lugar que atrai as pessoas, não para a praia no final de semana, mas para ficar, para construir uma vida melhor aqui, do que ter que nascer aqui e construir uma vida melhor fora? Tem um sentimento na construção desse espaço, que é um sentimento, gente, será que o lugar onde eu nasci não pode ser bom para a gente ficar? Ou será que todo jovem tem que migrar e ir embora, né? Então, será que a gente não pode construir riqueza e prosperidade aqui? Para que a gente, construindo riqueza e prosperidade aqui, a gente pare de migrar? Porque lembra que lá atrás, a primeira coisa que aconteceu na humanidade é que a gente teve que descer da árvore porque não tinha comida. E a gente migrou sem parar. E o destino final de todo ser humano é encontrar o paraíso, que é um lugar onde eu paro de migrar, onde eu consigo construir um espaço que é bom o suficiente para que a gente possa permanecer e criar laços e criar história, sem que a gente tenha que dissolver as famílias, né? Então, provavelmente, o pior dia da Lud tem a ver com alguma família desfeita, ou com um conjunto de amigos indo embora, ou com uma tristeza de ver os laços afetivos todos sumirem. Por quê? Porque a gente tem que migrar para poder comer. Então, o espaço ele é generoso, ela é generosa, ela fala que está aí, que é empreendedor, cacete, na verdade ela quer aqui criar esse espaço, e aí quando você entra aqui, você vê ela beija um, abraça outro, fala com assim, é uma baita... encontro de amigos, tipo, tá todo mundo aqui, ninguém foi embora, né? Ninguém foi para São Paulo no feriado para fazer palestra em algum outro lugar, ao contrário, tá vindo gente fora aqui. Então, mesmo sem ela saber, o inconsciente dela leva ela a construir um espaço que recebe as pessoas e que pode criar prosperidade para que todos possam ficar próximo daqueles a quem amam. Percebe como é mais profundo? Você percebe como a construção do sonho, o que motiva uma pessoa, não é sucesso material, não é grana, não é fama, não é nada disso. Isso tudo é desejo, é que nem comer pamonha. Na terceira a gente está de saco cheio, a gente desiste, entendeu? Isso é um sonho, é uma coisa inexplicável que você continua fazendo. Então, meu pedido para vocês, aí abro para uma outra pergunta, que a gente só tem 10 minutos,
é que vocês façam essa caminhada para tentar descobrir o que tira você da cama de manhã. O que faz você fazer as suas escolhas. Né? Como é que é esse mundo melhor? E eu dei os exercícios, hein? Vamos voltar ao exercício do funeral? Ele não faz mais sentido agora? Né? Imagine você lá, você completou seu ciclo, você fala assim, será que eu consegui dar esse passo a mais? Será que eu consegui contribuir com um tijolinho a mais para Santos ser uma cidade que cuida dos seus filhos? Para Santos não ser uma madrasta, para ser uma mãe? Será que, de fato, eu consegui criar prosperidade ou ajudar que esse espaço ande em direção à prosperidade, mesmo que eu não tenha conseguido? Aí imagine, então, a gente passeando lá no funeral da Lourdes, falando, nossa, Santos é uma outra cidade, né? Ela começou louca lá, com aquele negócio de Juice Hub lá, errou, acertou, fez um monte de coisa, mas Santos hoje tem uma contribuição que veio de uma vontade de fazer com que as pessoas pudessem ver futuro onde elas estão, que elas não precisassem ir embora, né? Ela vai morrer, né? Ela acorda lá, repete aí de novo que eu quero ouvir, e volta, deita lá no caixão. É isso que vocês têm que saber o que vocês querem ouvir. O que vocês querem ouvir para vocês? Não precisa ser algo gigante, pode ser algo simples, pode ser no tamanho do seu coração que está pedindo só, mas vocês têm que fazer esse exercício, e tem que escrever no papel, não no computador, papel, caneta mesmo, escrever à mão, para fazer devagar, para sentir o que você está escrevendo, para guardar na carteira, e o dia que você tiver borocochô, putz, vou desistir de tudo, vou fazer concurso agora para, sei lá, vou estudar medicina com 60 anos, porque tudo que eu tentei agora deu errado, o médico ganha um bom dinheiro, a vida é boa, entre aspas, né? Para você, nesse dia, tira o papelzinho e fala, não, mas eu lembro o que eu escolhi, e o preço do que eu escolhi, né? E aí a criatividade está a seu serviço. Ela não está como uma ferramenta para ser utilizada, ela serve para melhorar o teu ambiente, a vida que você quer. Que isso é muito mais poderoso do que os desejos pessoais, que depois vão embora, né? Acho que era isso, o recado que eu tinha, era muito pouco tempo, desculpa, podia passar 8 horas aqui falando para vocês, mas era... Pegaram a lição de casa? Então tem que fazer, tá bom? Porque se não fizer, não faz sentido nenhum. Diga. Antônio, eu não quero que você espere até o seu funeral. Eu queria te dizer que tudo o que você falou aqui foi muito relevante. Então, já quero aproveitar e te agradecer, não preciso te ligar. Já quero agradecer aqui de verdade pelas palavras. Eu sou a pessoa que veio de fora, né? Vim aqui para Santos hoje para ouvir, enfim, networking, compartilhar, e eu tô assim, nossa... Então, muito obrigada mesmo, assim, acho que por todos nós, a gente está destruída aqui. Então, eu já quero te agradecer, muito obrigada, de verdade. Quando você me agradece, você agradece um conjunto gigante de outras pessoas que também me ajudaram a chegar aqui, né? Então, acho que esse é um pouco o sentido, a gente nunca é a gente só, a gente carrega uma cacetada de gente, né? Carrega muita gente junto, né? Isso que é o bacana, né? Que senão não faz sentido, né? É isso, gente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas... Tá bom. Eu vou mandar para a Lud, aqui no espaço, um resumo da lição de casa. É um Word muito simples, né, que é fácil o exercício, é difícil a coragem de fazer, tá? Eu sei que é difícil. Eu levei, sei lá, 20 anos para ter uma clareza do que é o meu sonho, do que eu gostaria de construir. Eu levei uns 5 anos para fazer o exercício que eu vou mandar para vocês. Mas o bom dos outros virem na frente fazendo é que eles vão simplificando para a gente, né? E uma das coisas que fica sempre na minha cabeça, nos piores momentos da minha vida, eu pensava assim, putz, estou sozinho, né? Como é que eu vou resolver essa situação? E aí, na minha cabeça infantil, vinha um seguinte pensamento assim, quantas pessoas já viveram nesse planeta? Aí eu fui descobrir a conta, 110 bilhões de pessoas. Hoje somos em 7 bilhões, né? E aí eu pensava assim, 7 bilhões. Na época eram só 3 bilhões, eu era molequinho. Será que alguém já passou pelo problema que eu passei? Aí na minha cabecinha, né? Acho que sim, 3 bilhões, né? Algum sacana já se ferrou como eu, né? Será que dentre daqueles que se ferraram, alguém já encontrou uma saída? Na minha cabecinha de criança veio essa resposta, sim, com certeza. Onde eu vou achar a resposta? Aí me veio um pensamento, nos livros.
E aí, então, eu fiquei obcecado por leitura, porque eu falava assim, deixa eu descobrir se alguém já passou por esse problema. E aí procurava nos livros, e claro que você não acha de primeira, né? Por conta desse pensamento, eu virei um obsessivo em leitura, curioso ao infinito, para tentar ver se era possível construir um mundo diferente daquele que eu tinha vivido. E o mundo que eu vivia era um mundo muito solitário, onde os problemas que eu passava como criança, meus irmãos, eram problemas que a gente resolvia na maioria das vezes, não por culpa de nossos pais, pelas circunstâncias da vida, né? E, para mim, um mundo bom é um mundo onde as pessoas estão vendo, por exemplo, estou vendo a senhora andando, e se tiver um buraco, eu vejo que a senhora pode cair naquele buraco, eu vou lá e peço licença. Olha, a senhora me desculpa, eu estou vendo um buraco ali, a senhora está indo em direção, eu acho que tem um risco, a senhora pode cair ali. A senhora pode falar assim para mim, dane-se, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu falei, tá bom, mas pelo menos eu não fiquei omisso em alertar que tinha um risco ali. Então eu virei consultor de empresas, porque eu acabo sentindo um prazer profundo em antecipar riscos, em ajudar as pessoas a evitarem perder vida, problema, dinheiro, recurso, emoção, saúde, amizade, porque alguém, de maneira muito egoísta, não avisou que tinha um risco ali, e aquele risco poderia ser fatal, né? Então, para mim, um mundo bom é um mundo onde as pessoas, elas até podem invadir um pouco a vida dos outros, mas elas, pelo menos, oferecem o conhecimento dela para que ninguém precise passar pela mesma dificuldade, né? E aí, para finalizar, algumas conclusões que eu cheguei. Por exemplo, o que faz um professor ficar feliz no dia do funeral dele? O que um professor quer ouvir no dia do funeral? Tem professor aqui? Levanta a mão. O que a senhora quer ouvir no dia do seu funeral? Ou um pouco antes, vai. Né, um ano antes, imagina a senhora sentadinha ali, e chega um aluno da senhora com 80 anos, a senhora está com 100, e ele fala assim, a senhora não se lembra de mim, mas quando eu fui seu aluno um dia, a senhora estendeu a mão para mim, a senhora não deve se lembrar, mas eu me lembro, porque a senhora marcou minha vida o resto da vida. Hoje eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um médico, eu sou um doutor, porque aquele dia, se a senhora não tivesse estendido a mão para mim, eu não teria acreditado que a vida seria possível, que seria generoso. A gente quer morrer quando ouve isso como professor, né? Então, professor, o sonho de vida de um professor é fazer a diferença na vida do aluno. Só que é uma profissão tão sacana e tão generosa, porque você vai morrer antes do aluno. E você só vai saber o futuro do aluno muito tempo depois que você já foi embora. Então, ser professor é um ato de fé. Você se envolve fazendo o seu melhor, oferecendo o seu melhor, torcendo para que aquilo que você está oferecendo vá fazer diferença na vida de um aluno, mesmo quando você já foi embora, sem que você nunca vá ver o resultado. Daí eu passei a respeitar os professores de uma maneira muito mais profunda, porque eles, de fato, eles são corajosos, porque eles oferecem sem saber se eles vão atingir o resultado, e eles nunca deixam de oferecer. Os professores, de fato, que estão engajados com isso, né? Um administrador de empresa, tem administrador de empresa aqui? Né? O que um administrador de empresa faz? Né? Ele arruma bagunça coletiva, né? Resolve conflito, né? Ele põe ordem. Para ele, a harmonia entre as pessoas, entre a matéria, o trabalho, os processos, é tudo de mais importante, né? Ele trabalha para um coletivo. Qual que deverá ter sido o pior dia da vida de um administrador? Morava numa família bagunçada, a parte material era crônica, as pessoas conflitavam, e ele sofria com aquela bagunça. Para ele, um mundo bom é um mundo estruturado, organizado, onde as pessoas não conflitam mais. Então, ele um dia vê alguém administrando e fala, nossa, é isso que eu quero. Ele acha, eu quero porque é uma profissão bacana, etc. e tal. Mas lá no inconsciente, o que ele quer? Ele quer que as pessoas sejam amigas, que elas tenham combinados entre elas, que elas dialoguem, que as coisas sejam estruturadas, né? E o médico? Por que alguém escolhe ser médico, né? O que o médico faz? Normalmente, o que eu vejo assim, na área de saúde, uma pessoa que escolhe ser médico passou pela morte muito perto, seja de alguém próximo, seja ele mesmo, né? E ele via que a morte assustava todo mundo ficava morrendo de medo. E o que ele faz, então? Para ele, um mundo bom é um mundo onde as pessoas não têm medo da morte, onde alguém as encaminha para o último momento de sua vida de uma maneira generosa e compreensiva, que tem uma boa morte, ou que elas posterguem a morte ao máximo possível, né? Então, o médico é alguém que investiga a morte, não a vida. Ele quer entender como ela funciona, como que eu postergo ela, como que eu faço uma boa passagem. Não é a doença em si, a doença é só um elemento, né? E o engenheiro, tem engenheiro aqui, né? O pessoal de software também que tem aqui.
pessoal da engenharia gosta das coisas concretas, né? Ela gosta de ver a obra dele, assim, gosta de pegar no tijolo, porque talvez o pior dia da vida deles tenha sido um dia de promessas vãs das coisas muito etéreas e que não tinham consistência, e que não geravam resultado de fato absoluto, né? Da mesma forma que alguém que lida com software, que está lidando com linguagem, eu gostaria de um mundo onde eu pudesse controlar a realidade, onde a realidade não fosse tão caótica. Então, talvez o fato de eu ser alguém que está construindo aplicativos, facilitando a vida de todo mundo, eu estou colocando controle numa vida descontrolada, numa vida que eu não estou seguro, porque não posso esperar nada dela, porque amanhã eu posso morrer, amanhã algo pode acontecer. Então, façam essa investigação, gente, para tentar descobrir por que você escolheu a carreira que você escolheu, por que você escolheu a profissão que você escolheu, por que você escolheu os desafios que você escolheu, né? Acho que é isso, eu queria dar mais esses elementos para facilitar aí a vida de vocês. Avancei 2 minutos aqui, Lud, me desculpa, tá? Um abração para vocês, bom feriado, bom dia inteiro para vocês. Gente, imagina eu, no meio da pandemia, apresentada para o Napoli por uma amiga que eu tinha conhecido recentemente, fiz uma videoconferência com ele, eu desliguei e falei, puta que pariu, o que acabou de acontecer aqui? E o Napoli não falou um monte de coisa legal sobre ele, mas eu vou contar um pouquinho, tá? Primeiro, a relação do Napoli com a área audiovisual, viu, Fred, viu, Cirlei, é total. Você é formado em audiovisual, né? Rádio e TV. Então, assim, né, é mais um grande puta que pariu para a gente, né? Porque, assim, economia... eu vi aqui desmontando. Sheini, você chorou? Os feedbacks no YouTube estão maravilhosos aqui, mas o Napoli também fala uma outra coisa muito legal sobre ele, que ele é o cara que ajuda quem é o segundo lugar, ele ajuda os segundos lugares, digamos assim, a se tornar os primeiros. E quando se torna os primeiros, ele sai do circuito, tá? Então, gente, vamos aí ficar e aproveitar a nossa jornada como segundo lugar com ele, entendeu? E aprender muito enquanto a gente está no segundo lugar, porque ser o primeiro é bom, mas ser o segundo e aprendendo constantemente é melhor do que ser o primeiro e estar estagnado, né? Então, Napoli, mais uma vez, muito obrigada. Espero que você volte sempre. Eu acho que vai ter uma pressão social agora no seu Instagram. No seu Instagram, porque já colaram aqui. Qual é o Instagram desse cara? Pelo amor de Deus, vaza o Instagram desse cara. É @napolineto, né? Então, aí quem está no YouTube vendo @Napoli, todo mundo segue o Napoli, por favor.